Ruth, capítulo 2, versículos de 1 a 7, irmãos, que é a parte que nós vamos estudar hoje da exposição desse livro. Vamos lá? Presta atenção na leitura. Então, Ruth, capítulo 2, versículo 1. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Amém, irmãos? Então, essa é a quarta mensagem do livro de Ruth, que é um livro do Velho Testamento, pertencente aos livros históricos, que nós estamos expondo aqui. Não está dos dias mais frios, mas um pouquinho frio, né? Então, se você achar que é um pouquinho frio, você pode dar uma batidinha nos pés aí, você pode ficar de pé um pouquinho, você pode tomar um cafezinho, né? Não deixa o frio te perturbar e se concentra na palavra de Deus. Então, o drama, a história desse livro, que se chama Ruth, ele acontece na época, só relembrando, se você perdeu alguma coisa, ele acontece na época dos juízes. E o período dos juízes é um período que vai de mais ou menos 1400 até 1050 a.C. Aproximadamente 350 anos aconteceu o período dos juízes de Israel. E nessa época, cada pessoa, o livro de Juízes termina com esse versículo dizendo que cada pessoa fazia aquilo que ela achava melhor no seu coração. Ao invés de fazerem a vontade de Deus, ao invés de consultarem a palavra de Deus, elas faziam o que elas achavam mais certo no coração e não buscavam a orientação de Deus. Partindo desse princípio de serem independentes de Deus, uma família toda sai de Belém, que é a família de Elimeleque, fazendo aquilo que eles achavam mais certo no coração deles, e vão morar em Moabe, que é uma nação vizinha. A verdade é que, baseado nessa ideia de que eu sinto que Deus está, baseado nessa ideia de que eu penso que, eles foram para Moabe. Só que isso gerou terríveis problemas para essa família, que fugiu da fome e encontrou a morte e o desamparo total. Pois Elimeleque, o marido, o pai de Malom e Quilion, e os seus 2 filhos morreram lá em Moabe, deixando Noemi viúva, pobre, desamparada numa terra estrangeira. Com toda essa crise, essa angústia, ela ouve que o problema da falta de pão, a crise financeira que tirou eles de Belém, que levou eles para Moabe, havia acabado lá na sua terra natal. Deus tinha voltado a abençoar e agora havia pão de volta. Então ela ouve essa notícia e resolve voltar. Sair de Moabe e voltar para Israel, para Belém de Judá. E junto com ela vem Ruth, a sua nora, que mesmo sendo forçada, coagida ou desobrigada de suas obrigações por Noemi, Ruth resolve fincar o pé e dizer: eu vou contigo, para onde tu fores, eu irei. Então Ruth permaneceu leal à sua sogra e abraçou de fato a fé e o Deus que a sua sogra
seguia. A pregação passada nós vimos a chegada de Ruth e de Noemi em Belém. A chegada delas na cidade, o retorno, depois de 10 anos. E vimos que isso causou um tremendo de um alvoroço, de uma comoção na cidade, ao verem que Noemi estava voltando depois de 10 anos, porque Noemi, que partiu bela, rica, influente, agora estava retornando acabada. Estava retornando pobre, envelhecida pela dor e amargurada. Isso criou uma certa comoção na cidade e virou a notícia. Podemos dizer que o capítulo 1 do livro de Ruth nos apresenta o drama. Capítulo 1, se você leu, nos apresenta o drama, a crise da história de vida da família de Noemi e de Ruth junto. Então nos apresenta o drama, a crise. E nós começamos hoje, aqui, agora, começamos a expor o capítulo 2. E o capítulo 2 nos apresenta Boaz, que ainda não havia sido falado sobre ele. E Boaz, no versículo 1, fala que ele era um rico, influente, boa pessoa, gente legal pra caramba. É um personagem importantíssimo na história, é um protagonista. O capítulo 2 nos apresenta logo de cara Boaz, e depois volta a falar ainda um pouquinho de Ruth, mas Boaz já está no drama aqui. Mas daqui para frente, no capítulo 2, nós vemos que a história, ela dá uma guinada, porque até então é uma história de dor, sofrimento, perda, amargura, mas a história dá uma guinada. O capítulo 2 em diante é onde nós percebemos mesmo o retorno da esperança, que é o tema dessa série, Ruth, a jornada da esperança. Então aqui a gente percebe, que a esperança começa a tomar o seu lugar, depois de muita dor e sofrimento. Daqui do capítulo 2 em diante nós vemos que é o tempo de restauração, que é o tempo de redenção na vida de Noemi e de Ruth. Especificamente o capítulo 2, ele é um dia na vida de Ruth, após o retorno dela com Noemi para Belém. É um dia, é o retrato do que acontecia na vida dela depois que ela voltou, e o autor aqui fala de um dia, como é que era esse um dia na vida de Ruth. Eu não sei se esse dia é o dia logo seguinte da chegada, o texto não diz, não sabemos, mas é daqueles dias ali, mas é a jornada de um dia, os acontecimentos que envolviam a vida de Ruth e de Noemi. Então Noemi é a israelita, esposa de Elimeleque, que perdeu o marido. Ela é a israelita idosa e ela é a ponte, ela é o contato com a cultura e com o seu povo. Ruth é uma jovem, só que ela é moabita, ela é estrangeira, ela é estranha naquele ninho, naquela cultura. Elas, as duas que retornaram, estão na pior situação social possível, estão à margem da sociedade. Viúvas, pobres, sem terra, sem teto, sem filhos. A pior situação social para uma mulher. E elas estão voltando para um recomeço. E elas estão começando agora tudo do zero. Eu acho que, na verdade, é abaixo de zero que elas estão recomeçando. Elas estão numa situação que nós chamaríamos aqui na modernidade de abaixo da linha da pobreza. Realmente é uma calamidade a situação que elas se encontram, uma situação bastante difícil, caótica, bem angustiante. As duas estavam cheias de necessidades, cheias de carências. Elas precisavam de um lugar para morar, elas precisavam de subsistência, elas precisavam de alimento, elas precisavam de muitas coisas, gente. Elas precisavam, enfim, de recursos para pagar os boletos, se você me entende, Elas estavam realmente bem complicadas. E mais ainda, elas precisavam muito de amor, aceitação, apoio, de amparo emocional. Que situação danada delas, irmãos. Se fosse você no lugar delas, o que você faria? Choraria até morrer? Se esbofetearia
pelas decisões erradas que tomou no passado, amaldiçoaria a vida, sentava no formigueiro, esperava a morte. Não Ruth. Ruth não fez isso. A situação era terrível, as necessidades eram imensas, mas Ruth não esperou sentada, não ficou curtindo uma fossa. Por mais desesperadora que fosse a situação, ela encontrou forças em Deus, o Deus de Israel, que agora ela abraçou e estava seguindo, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e ela foi à luta, irmãos. Ela deu a cara para bater. Ela fez o que era possível ser feito. Ela se inteirou das possibilidades que ela tinha diante daquela situação, daquilo que estava à sua mão para fazer, daquilo que estava ao seu alcance, e fez. Ela não pensou duas vezes, mas ela não fez, desde que a situação era difícil, ela não fez loucuras. Nada do que ela fez desonrou a Deus ou desonrava a ela mesma. O que ela fez foi fazer o que uma pessoa virtuosa faria. Por mais difícil que a situação fosse, ela foi à luta. Ela pôs a fé, que ainda era uma fé nova, mas ela pôs a fé em prática. Ela transformou substância em verbo. Não, peraí, ela transformou substantivo, não a substância, ela transformou substantivo em verbo. É a fé em prática. A palavra fé é um substantivo. A palavra fé, ela na língua portuguesa, na análise sintática, a palavra fé é um substantivo. Mas ela precisa funcionar nas nossas vidas, na vida do cristão, ela precisa funcionar como um verbo. A fé não é só um conjunto de boas ideias, boas práticas, ou um conjunto de assertivas confissões a respeito de Deus. A fé, acima de tudo, ela é ação. E ação é verbo. A fé precisa ser, nesse sentido, um verbo. Ela precisa virar verbo. Romanos 1,17 diz: o meu justo viverá pela fé. A vida do justo precisa ser marcada pela fé. Não só no momento difícil, toda a vida. Porque se é só nos momentos difíceis que aquilo se chama vida, então o resto do tempo você não tem vida. Porque é só nos momentos difíceis que você usa a fé. Não, toda a vida precisa ser marcada pela fé. O justo viverá pela fé. A fé é a marca do cristão. Então a fé, ela deve estar em todas as nossas ações. Ela tem que fazer parte de toda a nossa vida, o tempo todo. A fé diz respeito ao seu trabalho, a fé diz respeito aos seus estudos, a fé diz respeito à sua família, a fé diz respeito à sua vida espiritual e tudo mais. A fé, ela precisa aparecer. A fé, ela tem frutos. A fé é ação. A fé anda com as obras. Você tem necessidades? Você está com algum tipo de apuro na sua vida? Está ruim, está na pior, está angustiado? Então, irmãos, não cruze os braços. Não coma o pão da preguiça. Tome, no ditado Gaudério, né? Tome o cavalo das oportunidades que passam muitas vezes encilhados diante de você. Procure ajuda. Procure ajuda, não cruze os braços. Está ruim, não está bom o que você está fazendo? Vá atrás de outro emprego. Ou converse com o seu chefe. Converse com o pastor, se está ruim. Se é o caso que é em casa, converse com o marido, converse com a esposa. Está ruim, converse. Vá à luta. Reate relações. Use sua rede de contatos.
Está ruim, está difícil. Quem sabe faça um curso. Comece a empreender. Talvez seja hora de você bater nas portas. Vai ter que bater nas portas. E tudo isso em oração, regado por oração, na dependência de Deus, não só como os juízes faziam, né? De fato, em obediência a Deus, em oração. Mas faça um favor a si mesmo. Ponha a sua fé em ação. Não se acomode. A iniciativa faz da fé um substantivo, a iniciativa faz da fé um verbo. Amém? Amém. Então Ruth não ficou sentada, esperando um milagre, esperando uma solução mágica, esperando cair do céu em seu colo algo pronto. Não. Ela resolveu sair do buraco. Ela resolveu levantar e ir à luta. Até mesmo, irmãos, não sei se você já sabia disso, conversamos até no almoço hoje, o maná, que já o maná é o pão. Os israelitas ganhavam o pão que era do céu. Não. Se você ver direitinho lá em Números 11, versículos 7 e 8, você vai ver que o maná, na verdade, não era um pão que ia pronto. Eram sementes que Deus dava. E essas sementes o povo tinha que colher, pegar sementes, moer as sementes, fazer farinha, para daí fazer o pão. O maná não era o pão pronto que ia no colo. Até o maná exigia serviço, ir à luta, batalhar, correr, fazer o que está ao seu alcance. Então Ruth fez isso. Ela resolveu que ela não permaneceria no buraco, em oração, na força do Espírito, do poder de Jeová, né, de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ela se levantou e, por assim dizer, saiu do sofá. E eu quero agora passar um videozinho para vocês sobre isso, um vídeo antigo, bem antigo, da Reboque, que fala disso. Eu queria que você prestasse atenção nesse videozinho. Eu vou sair dessa, tá ruim, esse negócio tá complicado, só que se eu ficar nesse sofá aqui para sempre, nada vai mudar. Mas para sair do sofá, ela teve que lutar, brigar com o sofá. E às vezes tem uma situação que se apresenta assim nas nossas vidas, que você vai ter que lutar, né? Você vai ter que lutar. Então não fique sentado, saia do sofá, vá à luta, meu irmão. E baseado nesse texto, nesses 7 versículos que nós lemos aqui do capítulo 2, nesse trecho lido, que nós estamos expondo aqui nessa noite, eu quero dizer para você, não espere sentado. Vá à luta. Com 2 certezas. A vida virtuosa será recompensada. E a providência divina está a nosso favor. Amém? Amém. Sai do sofá, se levanta, vai à luta, mas saiba disso. A vida virtuosa será recompensada e a providência divina está a nosso favor. Então, a primeira certeza que eu queria que você tivesse. Então, a vida virtuosa será recompensada. Versículos 5 a 7 que nós lemos, vamos ler de novo. Então, o Boaz está falando com o capataz, perguntando a respeito de quem é aquela moça que está lá colhendo as espigas de cevada. Quem é aquela moça?
a quem ela pertence? E o capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje, de manhã, ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Irmãos, Boaz, que é o dono das terras, que é um homem de posse, rico, parente de Elimeleque, que é o marido de Noemi, que morreu lá em Moabe, que é uma figura importante aqui no decorrer da história. Boaz está em Belém, mas vai para a zona rural, que é quase tudo a mesma coisa, né? Tudo é pequeno. Então ele vai ver as suas terras, porque está na época da colheita. Então ele vai ver as terras. Chegando lá para supervisionar, ele vê uma desconhecida em suas terras, é Ruth. Ruth está lá colhendo espigas, e ele fica observando ela. E ele fica curioso para saber quem é. Então ele vai até o capataz, até aquele que coordena os ceifeiros, o responsável, e pergunta para ele: quem é essa moça que eu vejo aí colhendo nas minhas terras? Note, Boaz se impressionou com Ruth, estava curioso, ele observou ela, não só ele. O capataz também estava impressionado com Ruth, porque ele faz uma descrição bem interessante a respeito dela para Boaz. Então o capataz falou para Boaz, dono das terras, aquilo que ele viu em Ruth. Irmãos, a vida virtuosa não passará desapercebida. Tenha isso para você. A vida virtuosa não passará desapercebida. As suas qualidades, as suas virtudes, o seu caráter cristão chamará atenção. A vida virtuosa será recompensada. Tenha certeza disso. É uma promessa bíblica, inclusive. Está lá em Gálatas 2:9, outros textos também, mas eu quero usar esse. Gálatas 2:9 diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem. Ser uma pessoa virtuosa, de uma pessoa que abençoa, que faz bem feito, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Usa inclusive a linguagem da ceifa, olha que interessante. A seu tempo ceifaremos. Só não vamos ceifar se nós houvermos desfalecidos, se a gente parar de ser virtuoso, parar de fazer o bem, aí não vai ter ceifa. Agora, se você for virtuoso, Deus está prometendo para você que haverá uma ceifa. Amém? Amém? Não nos cansemos de fazer o bem. A colheita de uma vida virtuosa, mais cedo ou mais tarde, chegará. Saiba que as pessoas estão te observando. Seus amigos te observam. Seus colegas de trabalho te observam. Seus funcionários te observam. Seu patrão te observa. Solteiros, seus pretendentes ou futuros pretendentes te observam. E principalmente, Deus nos observa. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Vejamos agora aqui algumas virtudes que foram notadas, algumas qualidades que foram observadas, e foi muito importante isso na vida de Ruth, que conectou ela em Boaz. O que o texto nos fala e que foi observado e visto em Ruth? Primeiro, Ruth era uma pessoa comprometida. Ruth tinha a virtude da lealdade, da fidelidade. Ruth era amiga mesmo. O capataz começa dizendo para Boaz: ela é a moça que veio de Moabe com Noemi, como quem diz, essa é aquela que todo mundo está falando, né? Os posts no Instagram, né? Os outdoor lá de Belém, o noticiário que deu, né, no Fantástico. Boaz, você não viu? Claro que você viu, todo mundo está falando, é ela, Boaz, é a moça que veio de Moabe com Noemi, é ela.
Todos a essa altura sabiam da lealdade, do amor, da fidelidade e do comprometimento de Ruth com a sua sogra, Noemi. Como que ela não deixou a sua sogra na pior, que ela ficou com ela por o que der e vier. Todos já a admiravam por isso. Todos viam isso nela. Que ela era uma pessoa comprometida, leal, fiel, amiga. Outra coisa que se vê em Ruth, Ruth era uma pessoa respeitosa. Ruth era educada, não era arrogante. Pelo contrário, ela era humilde. O versículo 7 diz, uma parte, né? Ela me pediu permissão, capataz, está falando para Boaz. Ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Os ceifeiros passavam fazendo a ceifa e o que ficava para trás, ela me pediu permissão para depois dos ceifeiros trabalhar ali. Irmãos, fazer o que Ruth estava fazendo não era algo errado, não era um abuso, não era nem roubo, era um direito garantido pela lei de Israel. Estava na Torá, a lei de Deus, no Pentateuco, na Torá, que Deus deu para a nação, estipulava inflexivelmente que qualquer campo em Israel não devia ser ceifado por completo. Quando chegasse o tempo da ceifa, do milho, do trigo, do que for, o campo não devia ser ceifado por completo, mas um pouco, as beiradas, os cantos, deveriam ser deixados sem ceifar, para que os pobres, as viúvas e os estrangeiros respingassem, esse é o termo, colhessem aquilo que ficou para trás. Assim, aqueles que não tinham nada, não é que não tinham nada. A lei contemplava eles, mas mesmo assim, eles tinham que trabalhar. Então, a lei contemplava, era direito de Ruth o que ela estava fazendo. Olha só onde é que diz isso, o conhecimento dos irmãos. Levítico 19, 9 e 10. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem para cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre nós. Eu sou o Senhor seu Deus. Deuteronômio 24, 19, que repete a lei antes que o povo entre na terra. Quando estiverem fazendo as colheitas de suas lavouras e esquecerem um feixe de cereais, agora não é nem a questão de não colher. Agora você já colheu, enrolou os feixes, mas se você esqueceu, não é mais teu. Não volta para buscar. Ele pertence aos pobres, às viúvas e aos desamparados. Deixe-nos para os estrangeiros. Então, olha a promessa, então o Senhor os abençoará em tudo que vocês fizerem. A respinga, a colheita daquilo que ficou para trás, não dependia do capricho, da boa vontade dos fazendeiros. Era algo estipulado pela lei. Não é se eles quisessem, eles deviam agir desse jeito. Deixar os cantos, as beiras e não colher tudo. O que caiu, deixa. Então era um direito de Ruth concedido pela lei, e em especial ainda a lei salienta para as viúvas. Quase com crime hediondo, se você não contemplasse e ajudasse as viúvas. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que Ruth, ela chega e pede. Ela não chega, mesmo sendo direito dela, e exige os seus direitos. Ruth não precisava pedir permissão, ela não precisava. Mas ela pediu, irmãos. Porque Ruth era educada, respeitosa, humilde, não era orgulhosa. Uma terceira característica de Ruth é que ela era uma batalhadora. Ela trabalhava duro.
Ela não desistia. Versículo 7, o capataz está dizendo para Boaz: olha, desde cedo, desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, Boaz. Desde que chegou. Ruth não faz corpo mole. Ruth não olha o serviço e torce para que outro faça, ou deixa para os outros. Ruth trabalha duro, respingando as espigas de cevada no calor do dia. Não mata serviço, ela usa todo o seu tempo para produzir. Quem quer muitas Ruths na sua empresa, ergue a mão. Ela é dedicada naquilo que ela faz. Ela é focada, concentrada, ela põe o coração no trabalho. Uma outra característica que ainda de Ruth, Ruth é equilibrada, Ruth é moderada, Ruth é sensata em suas tarefas. Ruth era batalhadora, trabalhava duro, não parou de trabalhar. Mas ele continua a frase, diz: a não ser alguns minutos que ela descansou no abrigo. Como se existisse uma cabaninha, uma casinha, onde os funcionários paravam para tomar o chazinho, a Coca-Cola da tarde. Eles davam uma paradinha. Ruth não é uma máquina, gente. Ela é trabalhadora, ela batalha, mulher de fibra, mas ela não é uma máquina. Ela não é uma patrolona desumana, insensível. O desespero da fome, o desamparo, não tirou Ruth do eixo. Eu diria que Ruth é uma pessoa equilibrada. Ela tem essa virtude. Ela sabe conciliar trabalho duro e descanso. Coisa que as pessoas estão perdendo hoje em dia. Ela sabe conciliar trabalho duro e descanso. Ela trabalhou muito, mas também parou para descansar no abrigo. É o que o texto diz. E nós vivemos debaixo de um jugo, de um capitalismo selvagem, né? Tudo é money, money, pila, pila, grana, mais, mais. É um capitalismo violento. O mercado te pressiona a não parar, te pressiona a trabalhar mais e mais. O mercado te pressiona a ir além dos seus limites. Como um Deus, a economia, o mercado, ele exige sacrifício de seus súditos. E por amor ao dinheiro, muitos têm sacrificado a fé, porque você trabalha tanto que você está cansado e não vem no culto. Agora está fácil, né, irmão? Está vendo em casa, mas às vezes nem isso. Então você sacrifica a fé. Você sacrifica a sua saúde, porque você não dorme direito, você está cansado, está estressado, tanto que você trabalha. Você sacrifica o casamento, porque o Deus do mercado está exigindo sacrifício dos seus súditos e você está dando. Tudo para acumular mais bens. Irmãos, Deus ordenou: trabalha 6 dias e descansa 1. O descanso é obrigação também. Você trabalha 6, descansa 1, trabalha 6, descansa 1. Tá? Na origem das coisas. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: trabalho sem descanso é insensatez, é burrice. Você vai quebrar. Você vai quebrar saúde, família, vai quebrar tudo. Trabalho sem descanso é insensatez. Mas descanso sem trabalho é irresponsabilidade. Né? Descanso sem trabalho não dá, irmão. Vai rachar uma lenha, viu? Vai carpir um lote, vai se mexer. Amém? Amém. Ruth é moderada, ela é sensata, ela é equilibrada em suas tarefas. Então, olha só, esse foi o relato que o capataz deu para Boaz a respeito daquela moça que é a Ruth, que estava trabalhando em suas terras. O que deixou o Boaz ainda mais interessado na moça. Mas o texto ainda nos realça pelo menos mais 2 virtudes que eu quero trazer aqui para vocês de Ruth. Uma quinta virtude é que Ruth é uma pessoa
ativa, ela tem proatividade. Ruth tem iniciativa. O versículo 2 diz: deixe-me ir ao campo. Ruth está falando com Noemi. Deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Ela não espera ninguém mandar. Ruth não espera ser mandada. Ela não faz só o que pedem. Ela sai na frente, irmãos. E se você segue no Instagram o Chico Vendedor Raiz, daria para dizer que Ruth, a guria saiu de líder, né? Ela tinha iniciativa, proatividade. Ela partiu dela a ideia de ir respingar as espigas para a subsistência dela e da sua sogra, que não poderia fazer nada. É uma idosa. Partiu dela. É um trabalho. Respingar as espigas que são deixadas para trás. Foi um humilde recomeço. Foi um trabalho bem simples, mas digno. Todo trabalho honrado e honesto engrandece o ser humano. E é um ato de adoração a Deus, que trabalha até hoje, diz a palavra de Deus. Então, não tenha vergonha do que você faz. E a última característica de Ruth é que ela é disposta a correr riscos. Ruth é corajosa. Versículo 2 de novo, né? Deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, porque pode ter pessoas em sua maldade que não vão deixar, mas em sua bondade me permitam recolher as espigas de cereal que sobrarem. Então Ruth tem disposição de trabalhar. Ela é batalhadora. Mas, irmãos, às vezes é preciso mais do que isso, do que disposição e ânimo para trabalhar, para que você consiga romper, para que você consiga sair do atoleiro. Às vezes precisa mais do que só disposição de trabalhar. Às vezes há necessidade e disposição de enfrentar riscos, ter coragem de superar medos. Coragem, diz com John Maxwell, coragem não é ausência de medo. Uma pessoa que não tem medo e se diz corajosa é um estúpido. Não é corajoso, é um estúpido. Coragem não é ausência de medo, mas é fazer aquilo que você tem medo de fazer. Isso é coragem. Mesmo Ruth sendo uma estrangeira, ela saiu à luta. Ela correu riscos de ser rejeitada. Ela é desconhecida, ela é nova, está chegando agora, é estrangeira, tinha que ter leis para proteger os estrangeiros, porque o pessoal não gosta muito dos estrangeiros, né? Os israelitas muito bairristas. Então ela podia ser maltratada, enxotada pelos ceifeiros. Então ela correu riscos, irmãos. Mesmo apesar desses medos e desses riscos, ela foi lá. Ela não teve medo de fracassar. Ela não deixou que o medo a paralisasse. Ela correu riscos e se deu bem. Irmãos, a vida virtuosa de Ruth foi notada. Esse é um dos temas do livro todo. A vida virtuosa de Ruth foi notada. Não passou desapercebida. Ela foi recompensada pela sua vida virtuosa. Então, não espere sentado. Vá à luta com essa certeza no coração. A virtude, o bom caráter, a integridade valem a pena. Vá à luta, mas faça com qualidade, faça bem feito, faça o que é honrado, faça aquilo que glorifica o seu Deus. Amém? Amém. Faça com excelência, porque a virtude será recompensada. Vá na força que Deus te dá e seja um virtuoso. E segundo e última coisa que esse texto me mostra, não espere sentado, então, irmãos, vá à luta, sabendo que a providência divina está a nosso favor. Amém? Amém. Levante, bata a porta, insista,
faz curso, converse, reate, né? Vá à luta, mas dentro de você, na fé e na certeza que Deus vai na frente, que Deus está contigo, amém? Que Deus proverá, que Deus vai abrir portas. Então a providência divina está a nosso favor. O versículo 2, o versículo 3 diz o seguinte: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Ruth estava nos campos, colhendo o que sobrava das colheitas, conforme a lei, e era o que ela tinha para aquele momento de dificuldade da sua vida. Os campos naquela época, irmãos, não eram cercados, super bem delimitados como é hoje. Eram separados por marcos de pedra. Então era bem fácil você estar num campo e daqui a pouco já cair dentro de outro, porque era um marco apenas que delimitava os campos. O que era terra de um, que começava a ser terra de outro. Então ela está ali. E daqui a pouco o texto diz que casualmente ela entrou nas terras de Boaz. Até então ela não sabe quem é Boaz. E nem o futuro glorioso que lhe espera a partir do que está acontecendo ali. Veja só, casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Casualmente, fortuitamente, ou simplesmente aconteceu. Irmãos, o autor está sendo irônico, o autor é crente, o autor acredita no Deus Todo-Poderoso, naquele que coordena céus e terras, naquele que governa o universo. Ele está sendo irônico. O que ele quer fazer aqui é realçar a soberania de Deus. Ele quer realçar o favor de Deus. A providência divina está em ação. Ruth não está percebendo, mas Deus está trabalhando em favor dela. O Deus a quem nós servimos, Ele é todo-poderoso, irmãos. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele nunca é pego de surpresa. Ele não é surpreendido. Ele não é desinformado. Ele não faz as coisas para ver no que vai dar. Todas as ações de Deus têm propósitos. E propósitos que nunca falham. Ruth entrar nas terras de Boaz foi providencial, não foi sorte, foi a mão invisível de Deus conduzindo Ruth para onde Deus queria que ela fosse. Irmãos, a verdade é que nunca é sorte, nunca é acaso, sempre é Deus. Tudo em nossas vidas sempre foi e sempre será Deus. Essa era uma crença muito forte em Israel. Tão forte que Deus estava por trás de todas as ações, que uma das maneiras das lideranças ou dos israelitas tomarem decisões, quando eles não sabiam que decisão tomar, era através daquilo que eles chamavam de Urim e Tumim. Era tipo lançar dados. Não era, eles não faziam sempre isso não, tá, irmãos? Era uma das maneiras. Mas por quê? Porque eles sabiam que Deus estava no controle de tudo, inclusive da sorte. A gente pode lançar o dado aqui, vai cair o número que Deus quer. Entendeu? Vai dar o que Deus quer. Então eles sabiam que Deus coordenava tudo, até aquilo que as pessoas consideravam acaso. Então essa prática demonstrava que Deus tudo controlava, não era sorte. E nós precisamos entender que as casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. Amém? Amém. Não perca isso de foco. Eu conheço pessoas, eu não tenho essa pegada, mas eu até queria ter essa cara de pau e essa levada. Na época, a gente hoje não liga muito mais, né? Tudo bate, deixa recado. Mas eu conheço pessoas que às vezes faziam ligações e ligavam para o número errado. E o outro atendia lá, eu quero falar com o João. Não, que não é do João, não.
mas é providência. Por que Deus me fez ligar para essa pessoa? Eu queria agora te falar de uma pessoa, né? Eu estou ligando aqui e começar a evangelizar. Oh, coisa doida, porque ele entendia que não era casualidade, era providência divina. Não é doido isso? Mas era alguém que entendia isso. E essa é uma verdade que nós precisamos ter. Nós precisamos encarar de fato. Amém? Amém. Quantas histórias, quando aconteceu o 11 de setembro, né? As Torres Gêmeas. Quantas pessoas se livraram da morte por uma casualidade? Eu estava saindo de casa, né? Fez aquele cocô maravilhoso, que espirra, está por trás, por cima, por lá. E eu tive que voltar e trocar de novo, e isso me deu um atraso de 15 minutos suficiente para não entrar dentro das torres, então vai cair. As casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. Amém? Então não perca isso de foco. Como diz, já que temos alguns jocumeiros entre nós e outros que nos assistem, como diz um jargão muito famoso, bem comum entre os jocumeiros. Tudo que acontece, o jocumeiro tem na ponta da língua e diz assim, ó, Deus tem um propósito. Ainda está assim, pessoal? Já diminuiu isso? Mas isso é muito comum entre o pessoal da Jocum, é um jargão. Seja o que acontece, olha, irmão, Deus tem um propósito. E até virou uma piada isso, irmãos. Não é prático contar piada, né? Mas eu vou contar aqui, não tem problema, a gente prega a Bíblia igual. Virou uma piada dizendo que assim, no inferno estava Basta, não botei os luteranos, se eu tinha que botar os luteranos aqui, porque senão ficava ruim falar dos outros sem botar os luteranos, né? Mas na piada estava que chegou no inferno um assembleiano, um presbiteriano, leia presbiteriano como luterano, e um jocumeiro. Os três estavam no inferno e se encontraram. O que vocês estão fazendo aqui? Não são crentes? Como é que vão para esse lugar? Aí o assembleiano, né? Ele disse, olha, estava indo tudo muito bem com Deus, mas eu vacilei, caí da graça, né? Lascou. E tu, presbiteriano, o que está fazendo aqui? Eu não era um eleito, não era um escolhido, né? Então, por isso que estou aqui. E tu, jocumeiro, o que está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui eu não sei, mas que Deus deve ter um propósito, tem. Irmãos, Deus não faz as coisas para ver no que vai dar. Tudo que Deus faz tem propósito. Amém? Amém? E nós temos que entender que o favor de Deus está do nosso lado. Então, você está precisando de uma reviravolta na vida? Você está precisando de uma solução para uma crise? Precisa de uma cura na alma? De restauração de um relacionamento? Sair do buraco? Seja o que for. Não espere sentado. Vá à luta. Mas vá com certeza de que Deus vai à frente. De que temos a providência de Deus a nosso favor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é uma hipótese. Isso não é uma possibilidade. Isso é um fato. Deus disse. Amém? Deus não mente. Deus não se engana. Eu creio nisso. Até o mal aparente, por fim, coopera e trabalha para o nosso bem. Essa é a verdade. Outra frase do Hernandes Dias Lopes que ele diz é o seguinte: as coisas não se acertam por simples coincidência. Elas não se alinham por influência dos astros. Elas não se encaixam por um determinismo certo. Deus é quem tece todas as circunstâncias de nossa vida, até mesmo aquelas mais amargas, para o nosso bem. Com isso, quero chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, claro que ao entendermos esse versículo, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, claro que não estamos afirmando que todas as coisas que acontecem conosco são boas. Não defendemos isso, não é isso que acreditamos. Tem muita coisa ruim que sobrevém, que acontece. Quem foram os irmãos abençoados que pegaram Covid? Foi gostoso?
Mais ou menos, graças a Deus que foi mais ou menos. Né? É uma coisa ruim. Então nos acontecem coisas ruins, coisas que nós não planejamos, coisas que nós não queremos para nós, desagradáveis, impensáveis, acontecem. Mas o que nós defendemos é que Deus transforma até mesmo as circunstâncias adversas em coisas boas. Deus não causa o mal, Ele permite. Mas no fim Ele usa o mal para o nosso bem. Você precisa ter isso forte dentro de você, para que você não alimente desconfianças a respeito de Deus. Amém? Amém. Esse é o ponto. A sua providência está a nosso favor sempre. Amém? Amém. Não é possibilidade, não é hipótese. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando os irmãos de José tramaram contra ele, vendendo ele como escravo para o Egito, aquilo foi uma ação má. Foi algo ruim que aconteceu na vida de José. Mas Deus transformou num grande bem para José e toda a sua família. Amém? Amém. Quando as autoridades judaicas e romanas prenderam e executaram Jesus na cruz, aquilo foi algo terrível, mau. Mas Deus converteu no maior ato de amor já realizado. Até mesmo Satanás, até mesmo o diabo e seus demônios cooperam com Deus para o nosso bem. Lutero, aleluia. Lutero dizia, brincadeira, irmãos, pecador igual a nós. Lutero dizia: o diabo é o diabo de Deus. Ele é um cão bravo na coleira de Deus. Ele pode até rosnar, ele pode latir forte, ele pode assustar, mas está sob controle. E só vai até onde a corrente / Deus permitir. Amém? Amém. Segundo, para terminar aqui, coisa que a gente não quer dizer com a crença de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é que nós também não afirmamos com isso que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Gálatas 6:8 diz que aqueles que semeiam na carne vão colher corrupção na carne. Se você planta o mal, vai colher o mal. Se você planta vento, vai colher tempestade. Plantou, colheu, irmãos. Não é o bem, não é revertido para todas as pessoas. A promessa é que é para todas as coisas que cooperam para aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus percebem que Deus trabalha para eles. Às vezes eu fico de boca aberta. Eu sempre digo para Deus, eu não mereço, mas eu fico espantado o quanto que o Senhor me abençoa, o quanto que eu vejo que coisas, Deus agindo para que coisas aconteçam em várias áreas, trabalho, saúde, família, como se Deus tivesse, me fugiu a palavra, conspirando, essa palavra, conspirando, uma grande conspiração divina em muitas coisas. Eu vejo isso daí. Por que eu vejo isso? Porque Ele tem uma promessa. Ele disse: eu serei seu Deus e vocês serão o meu povo. Deus, eu sou povo do Senhor, então eu sei que o Senhor é meu Deus. Esse é o slogan da aliança. Amém? E eu vejo o Senhor honrando a aliança estabelecida com o seu povo. Então não é para todos, é para aqueles que amam a Deus. Salmo 127:2 diz: a seus amados Deus lhes dá enquanto dormem. Mas se dormir aqui na pregação não vai ter nada. Deus dá aos seus enquanto dorme. Queridos, vocês conseguem ver na vida de vocês as Rutes que Deus colocou no caminho de vocês? As Rutes que, segundo o texto, diz que valem mais do que 7 filhos, e um filho era acertar na loteria. 7 filhos era ser bilionário naquela época. Vocês conseguem ver as Rutes
as pessoas abençoadas que Deus colocou no seu caminho, que às vezes você acha que Deus não está contigo, não está te ajudando, não te ama, e Deus está te amando com as Ruths que Ele colocou no seu caminho. Amigos, funcionários, pessoas, situações, né? Verdadeiras Ruths, você consegue ver isso? Você consegue ver Deus te amando, inclusive no caos? Consegue adorá-lo por Ele ter dado o seu único Filho Jesus, por amor por você? E Jesus é aquele que vale muito mais do que 7 Ruths. Amém? Amém. Então, não espere sentado, meu irmão. Vá à luta, mas com a certeza do favor de Deus. Nunca é acaso, nunca é casualidade, sempre é Deus. Ele tem um glorioso propósito para você, para aquilo que você está passando agora. Amém? Amém. Vamos orar? Queria convidar você a baixar a sua cabeça e nós temos um tempinho de oração. Querido Deus, temos aqui ouvido, aprendido e se deliciado com a Tua palavra, com essa narrativa de Ruth e todo o aprendizado que ela nos traz. Eu oro a Ti, Deus, para que essa jornada da esperança que Ruth e Noemi entraram, também seja a nossa jornada. Deus, que meus irmãos possam perceber, Deus, o valor da virtude, e com a graça do Teu Espírito serem pessoas excelentes, pessoas do bem, Deus, que não cansam de fazer o bem, mesmo que pareça que não estão sendo valorizados por isso, mas mais cedo, mais tarde serão, é o que a Tua palavra ensina, como Ruth foi. Deus, que meus irmãos também, Pai, possam crer na providência, Pai, possam realmente descansar no Seu grande amor, Deus, na mão invisível, naquilo que o Senhor está conspirando e agindo para o bem dos meus irmãos, que eles confiem de fato plenamente em Ti e possam ver, Deus, todo o mal, toda coisa ruim e difícil das suas vidas ser revertida em bem, porque é isso que vai acontecer em nome de Jesus. Pai, abençoa-nos com uma fé que glorifica o Teu nome. Abençoa-nos, Deus, com uma vida que glorifica o Filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.